Louvado seja Deus. Amém. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 9. No verso de número 14. Hoje, eu tive como é que eu vou? Quero ver por onde eu vou começar. Você vai dizer, nossa, pastor, você não sabe por onde começar? Não sei por onde começar. Há uns dias atrás, há uns 2 meses atrás, eu ouvi a voz do Senhor, e Ele disse assim para mim: separa as suas quintas. Eu não quero mais que você trabalhe de quinta-feira. E então, aquilo brotou no meu coração, e eu tomei uma decisão, pastor. Eu disse, eu não vou trabalhar mais de quinta. Por causa da minha profissão é possível, porque eu consigo administrar isso. Por ter o meu negócio, eu consigo adiar coisas, consigo não marcar coisas, eu consigo postergar alguma coisa para um outro dia. Mas hoje eu não fiz isso. Tudo começou pela manhã, tudo muito corrido. Eu já amanheci com as coisas, parece que um turbilhão de coisas, com situações para se resolver na empresa. E quando Deus colocou esse desejo no meu coração de não trabalhar às quintas-feiras, o Senhor falou assim ao meu coração, eu disse, às quintas eu não trabalho. E eu cheguei para meu esposo, eu disse, meu esposo, minhas quintas eu não vou trabalhar mais. Eu quero tirar para a leitura, eu quero tirar para o jejum, eu quero tirar para buscar o conhecimento, para ler livros, eu quero ter o meu tempo com Deus. Eu quero poder orar, ao mesmo tempo que eu quero orar, eu quero parar para ler, eu gosto de ler livros, eu falei, eu vou ler, eu quero ter o meu tempo com Deus. E Ele diz amém. Mas, só que eu acho que também, hoje também, Ele também esqueceu, eu não esqueci, mas acabou-se que vindo um monte de situações, era pagamentos de funcionários, um monte de coisa, e eu disse, então tá, vamos lá, eu vou fazer até às 11 horas o que eu tenho que fazer, depois eu volto para casa. Só que quando deu 9 horas da manhã, veio um redemoinho assim na empresa, sabe? As coisas começaram a acontecer do nada, tipo, alguém me liga e chama, e funcionário querendo pedir conta, e outro, uma loucura, tipo, eu preciso falar com a senhora, sai de onde a senhora está, vem aqui, e aí eu atrasei com todo o meu pagamento que eu tinha para fazer, e eu só sei que eu acabei chegando em casa, já era quase 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, ou seja, o meu dia foi embora. E aí quando Deus me deu essa mensagem, agora às 4 horas da tarde, eram umas 4h30, na realidade eram umas 5 horas. É porque eu estava orando. E Deus disse assim para mim, é fácil demais nos desviarmos daquilo com o propósito que fazemos. Impressionante como nós deixamos as coisas nos envolverem. Como nós perdemos o foco e acabamos nos acomodando. Entende? E no retiro, eu não me lembro se foi no sábado ou se foi no domingo, eu não me lembro. Aliás, eu não me lembro se foi na segunda ou na terça. E eu estava louvando, eu estava assim, né, lá, os olhos fechados, chorando. E Deus falou assim para mim, você vai num cemitério. Eu quero que você vá num cemitério. Aí na hora eu não entendi assim muito, pastor. E aí eu falei assim, mas o que eu vou fazer num cemitério? E o Senhor falou assim para mim, por que a gente sabe que é Deus? Porque Ele cria lá dentro, sabe, uma coisa assim, você fala assim, por que eu estou pensando isso? Aí você fala, não, acho que é Deus, é Deus. E Deus falou assim, você vai num cemitério. E no cemitério eu vou te mostrar, eu vou te falar uma mensagem sobre a brevidade da vida. Mas não tem como eu te mostrar ela sem que você vá lá e observe
ande pelos túmulos, e eu quero falar com você lá. E eu ia fazer isso hoje, você acredita? Hoje eu ia fazer isso. Ontem à noite eu deitei e falei, amanhã eu vou no cemitério, porque Deus vai falar comigo. Eu falo, não sou João Batista. Ou seja, Wagner, eu não fui. Eu não fui. E talvez seja por isso, talvez, que meu coração está tão contristado, triste, porque eu fiquei imaginando como que nós conseguimos tirar o foco de Deus, como nós deixamos as coisas supérfluas, se assim podemos dizer, ou as coisas dessa vida nos arrancarem da presença do Senhor. Como esse louvor diz, melhor é estar te buscando, melhor é estar te servindo, melhor fosse se eu tivesse ficado na presença do Senhor, se eu tivesse cumprido aquilo que eu disse que faria, entende? Se eu tivesse feito, olha, eu tenho um compromisso com o Senhor hoje, vamos transferir esse pagamento para amanhã, porque esse pagamento nem era para ser feito hoje não é o 5º dia útil, poderia ter esperado amanhã, não daria nada. E aí o Senhor me deu essa mensagem, que está no livro de Mateus, capítulo 9, no verso de número 14. E essa mensagem diz assim: então, os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Eu dei um tema para essa mensagem que chama não se acomode. E eu até disse algo para o Wagner. Falei, Wagner, não transmita. Até ele disse, nós não vamos transmitir mesmo, porque está com uma situaçãozinha. Falei, se tiver que gravar, grava, mas não transmita. Porque eu creio que Deus tem algo para fazer com nós hoje. Eu acho que o negócio é aqui hoje. Entende, pastor? É aqui, é para o que vieram. Eu acredito que Deus tem coisa nova para derramar no nosso meio hoje. E louvado seja Deus que você está aqui. E eu coloquei aqui, o conformismo, na realidade, deixa eu só explicar algo para você poder entender. A palavra do Senhor diz que Jesus, num certo momento, foi interrogado por algumas pessoas. Aqui ele diz pelos discípulos de João. Eles chegaram para Jesus, porque Jesus, quando ele chega, e ele chega mexendo, e ele chega revolucionando tudo, não é assim que Jesus faz? Jesus chega, onde Jesus chega, ele começa a trazer novo, a arrancar o velho, e ele começa então a mexer em tudo. E esses discípulos aqui de João chegam para Jesus e diz para ele: olha, quero interrogar você. Nós, em Marcos ele diz nós, ele chega a dizer nós, e ele diz assim: nós jejuamos, e os fariseus também jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Aí Jesus dá uma resposta, ele diz aqui: olha, enquanto o noivo está aqui, não há luto, não há por que fazer, mas vai chegar o dia em que o noivo será tirado, aí sim, vocês jejuarão. Ele diz, vai chegar um dia, ele estava falando dele mesmo, que o noivo não estaria mais, aí sim era necessário, mas naquele momento era tempo de alegria, era tempo, o noivo estava presente ali. E fariseu era um povo judeu com uma religião, era um povo que gostava, eram religiosos, vamos dizer assim, que gostavam dos primeiros lugares, nas filas, nas sinagogas. Fariseus eram um tipo de pessoas que gostavam de orar em praças, que estavam sempre levando a lei à risca,
a lei de Moisés, sempre à risca, sabe, cumpriam ali tudo certinho, lavavam as mãos, deixava tudo muito limpo, e jejuavam, e lavavam as mãos antes de comer, entende? Eram religiosos, tudo certinho. E eles então começaram a ficar indignados com os discípulos de Jesus, porque eles não seguiam essa maneira. Então os discípulos de João diz: nós, os discípulos de João, porque João também, embora fosse o precursor ali da vinda de Cristo, tudo que anunciou, mas ele também seguia a lei. Ele dizia: nós jejuamos, e os fariseus também, por que os seus não? E aí Jesus então dá essa resposta, e mais para baixo Jesus diz assim para ele: não se pega um pano novo e remenda numa roupa velha. Percebe que ele estava aqui dizendo: olha, não casa uma coisa com outra, não tem lógica o que vocês estão querendo fazer, não adianta o que vocês estão querendo fazer. E aí ele, para baixo, ele diz assim: e não se pega um vinho novo e se coloca em odre velho, porque quando ele se expandir, ele vai se romper, ou seja, ele não se conservará. E aí eu quero explicar para você o que Jesus estava dizendo aqui. Tudo que é novo incomoda, não é? Tudo que é novo traz desconforto. Nós até brincamos, né? A gente que trabalha no comércio, e nós trabalhamos com colchão, a gente sempre fala isso para o cliente. A gente diz, quando nós vai vender um colchão novo, a gente diz assim: espera uns 15 dias, porque o seu corpo está adaptado a alguma coisa. Você dorme há 2, 3, 4, 5, 10 anos em algo. Ele pode não estar bom, mas o teu corpo se adaptou a ele. Então você vai precisar de um tempo de no mínimo 15 dias para o seu corpo dizer: eu mudei. As primeiras semanas você ainda vai sentir um desconforto, porque é natural, porque nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos sair do conformismo, nós precisamos sair da acomodação, entende? Precisamos sair dessa acomodação. E eu encontrei aqui uma primeira característica de alguém que está conformado com a sua vida, é ele querer parar de crescer, é ele querer parar de lutar por algo novo. Muitas vezes na nossa vida, meus queridos, nós estamos tão acomodados no nosso mundinho, nós estamos tão acomodados, vindo aos cultos, saindo, indo embora para nossa casa, estamos tão conformados com, muitas vezes recebemos o diagnóstico de uma enfermidade, e a gente olha e diz: não, mas é assim mesmo, não, mas é normal, não, mas acontece, até porque eu sou diabético, né? Eu tinha um hábito de dizer assim: eu tenho hérnia de disco, foi diagnosticado, então eu tenho, pronto e acabou, entende? Nós retemos, nós aceitamos, nós nos acomodamos, nós nos conformamos com a vida que temos. E Jesus, quando ele olha para aqueles discípulos, ele diz: olha, vocês estão vivendo o velho e não entenderam que eu tenho novo para vocês. Mas para que esse novo faça efeito na vida de vocês, vocês vão precisar romper algumas coisas. E aí você vai falar: pastor, e o que tem isso a ver com o teu testemunho? Tem muito a ver, porque crescimento exige renúncia. Crescimento exige renúncia. Nós queremos crescer, nós queremos um novo casamento, nós queremos uma nova vida financeira, mas não estamos dispostos a renunciar o velho para o novo de Deus. Porque Jesus estava dizendo para aquele povo: eu tenho as boas novas. Porque é isso que evangelho significa. Evangelho significa boas novas. E Jesus estava dizendo para ele: eu quero romper de vocês esse conformismo, essa comodidade que vocês têm para o vinho novo, para algo novo para a vida de vocês. Então você percebe que na nossa vida nós vamos ter que tomar algumas decisões.
Nós vamos precisar romper com o velho para que o novo ele se expanda na nossa vida, para que nós possamos crescer. Nós vamos precisar renunciar o antigo para o novo de Deus. Entende? Por quê? Porque olha só, hoje eu poderia ter renunciado tudo que eu fiz. Você vai dizer, pastora, você pecou? Não, eu não pequei, mas eu havia feito um trato com Deus. E aí eu estava ali no fundo e eu pensei assim, nossa, eu estou tão vazia, mas eu estou tão vazia. Tão vazia de mim. Sabe aquele sentimento de não ter nada dentro de você? E aí eu pensei assim, muitas vezes é isso que acontece com nós, comigo e com você. Quando nós entramos aqui vazios, sabe aquele dia que você está vazio? Você olha assim, você fala, gente, não tenho nada. Não tenho nada. Estou seco. Mas na realidade, é o Espírito Santo do Senhor tentando mostrar para você que você poderia ter se enchido mais dele e não se encheu. Hoje poderia ter sido um dia em que eu passasse na presença do Senhor, porque eu havia feito esse trato com Deus e podia fazer isso, mas como exige renúncia, abre mão. Você sabe que uma particularidade do odre velho é a comodidade, é a acomodação. Porque presta atenção, olha o que Jesus estava dizendo para aqueles fariseus e para aqueles homens, Mari. Não se coloca vinho novo, não tem como eu derramar vinho novo em algo que já perdeu a elasticidade, que já se acomodou. Porque uma das características do odre velho, odre, meus queridos, era uma bolsa de couro feito com pele de animal, muitas vezes, a maior parte das vezes de cabras, e ele havia aquilo que a gente chama de como é que a gente chama de colágeno, né? Aquilo estica, né? E havia aquela elasticidade. Então quando você pega um vinho novo, ele é pisado no lagar e ele ia para uns vasos de barro, e do vaso de barro ele é colocado dentro do odre. O odre novo, conforme o vinho, ele vai se expandindo, ele vai soltando, ele vai liberando gases, então ele vai se expandindo, automaticamente o odre se expande junto com ele, e ele não se rompe, porque ele vai tendo a mesma elasticidade, conforme vai liberando o gás, conforme ele vai fermentando, o odre vai fazendo esse movimento de crescimento junto. Então ele não se rompe, então o vinho não se perde. Agora o que Jesus estava dizendo para aqueles homens era: não tem como eu pegar o meu novo, o novo de Deus, e colocar em algo que já perdeu, ele já esticou. Por quê? Porque a hora que eu jogar o vinho, a hora que eu jogar algo novo, ele vai se romper e vai se perder. Olha que lindo isso que Deus está falando conosco nessa noite. Nós precisamos olhar para a nossa vida, eu preciso olhar para a minha vida e ver se nós já não nos acomodamos ao vinho novo. Entende? Deus vem e derrama do vinho dele sobre a nossa vida, que é a alegria, que é o Espírito, que é o prazer de estar na presença dele, que é o prazer de poder realmente tirar um tempo para o Senhor. E aí eu quero estender isso para você. Qual o seu tempo com Deus? Pastor, eu não posso tirar as quintas, mas você tem um tempo que você precisa tirar com o Senhor para ser cheia dele, para que ele derrame o vinho novo sobre a sua vida. Então quando nós já envelhecemos, Renato, quando o odre já envelheceu e Deus quer trazer o novo, ele não pode.
Ele não pode trazer o novo. Por quê? Porque nós já passamos pelo processo. Entende? Entende, pastor? Já passamos pelo processo, já acomodamos. O vinho já não faz mais efeito ali dentro de nós, porque a gente já esticou tudo que tinha que esticar. Já acomodamos ali. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Paulo estava dizendo: olha, não se conforma com as coisas que a sociedade está passando para você. E aí eu quero que você lembre de toda a minha mensagem, de tudo aquilo que eu disse para você. A gente já se conforma com tipo, não, realmente não deu, não, realmente eu passei o dia, não, realmente não dá mesmo, não é assim mesmo, não vai mudar mesmo, essa situação não muda. Ele está dizendo: se você quer experimentar o novo de Deus, se você quer provar coisas novas de Deus, não se conforme, porque ele diz: não vos conformeis. Aí ele, vírgula, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu e você queremos para experimentar, para provar, para saborear as coisas boas de Deus, o novo de Deus, nós não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar. Entende? Nós temos que todos os dias estarmos novos, entende? Quer dizer, estarmos preparados para o novo de Deus, para que Ele não se perca na nossa vida. Porque hoje simplesmente o que aconteceu comigo foi perder o novo de Deus. Ele queria derramar vinho novo. Talvez nem seria essa a mensagem que Deus tinha para hoje, porque Ele tinha algo novo para nós. Ele tem algo novo para mim. Mas o meu odre estava acomodado. O meu odre acomodou. E quando ele vem, ele quer derramar, o vinho se perde. Não cabe, não pode se colocar ali, porque ele perde o efeito, Marta, entende? Então, olha só, o que eu deixei aqui. Jesus precisa provocar algo em nós. Ele precisa provocar algo em mim e em você. E talvez o que Ele provocou em mim e o que provocou naquelas pessoas foi dizer: olha, vocês estão cheios de vocês. Vocês estão tão cheios da religiosidade de vocês, que já não cabe mais o novo na vida de vocês. Era isso que ele estava dizendo. Ele diz: olha, se eu não consigo mostrar as boas novas para vocês, ao evangelho novo, a uma particularidade nova na vida de vocês, porque vocês estão tão cheios de vocês, cheios de uma religião, porque eles querem aquele tradicionalismo, entende? Lava as mãos, jejua, lava os copos, ora em praças, primeiros lugares nas sinagogas. E aí eles mostravam quem eles eram. Nós somos os fariseus, as suas vestes bem vestidas. E aí por onde ele olhava, ele dizia: eles são os fariseus. Gostavam de serem chamados assim. E Deus olhava para eles e dizia: eu tenho algo novo para vocês. Eu não quero reformar vocês. Olha que lindo isso. Olha que lindo que Deus está falando agora conosco. Eu nem preparei isso. Porque quando ele fala da roupa velha e da roupa nova, era remendo. E remendo é reforma. Ele dizia: eu quero colocar roupa nova. Eu tenho novo para vocês. Eu não quero reformar o que você tem.
Eu não quero pegar o que vocês têm e colocar só uma pazinha de cimento ou qualquer coisa e fazer uma reforma qualquer. Eu quero trazer algo novo para vocês. Mas para isso vocês precisam ter odres novos. Ou seja, você precisa estar com o teu coração aberto. Você precisa desejar. Você precisa querer transformação. Você precisa querer mudança. Hoje eu conversei com uma mulher de 48 anos. E ela é do Rio de Janeiro. E eu conversei com ela. E eu disse assim para ela: filha, chega um momento na nossa vida que nós precisamos fazer algumas escolhas. Nós precisamos fazer algumas escolhas. Que se você não estiver preparada para a mudança, se você não estiver preparada para o novo, os teus resultados vão ser sempre os mesmos durante todos esses anos. Porque eu ouvi uma frase dela, e isso tudo levou numa conversa, porque eu ouvi uma frase dela que ela disse: eu não levo desaforo para casa. Entende? A frase foi: eu não levo desaforo para casa. Você percebe como as pessoas, nós que estamos aqui, é porque é com nós que Deus está falando nessa noite. Não é para o seu vizinho, para a sua mãe, para o seu filho que não está aqui. Deus está falando aqui, ó. Aqui tem o novo de Deus para a nossa vida. Ele tem o novo de Deus. E deixa eu falar algo para você, que talvez eu quero que você grave isso que eu vou dizer. Nenhum culto, meu querido, ele é igual ao outro. Deus sempre tem alimento novo para nós. Nenhum culto ele é igual ao outro. Então quando nós olhamos para nós mesmos e falamos: eu não vou quinta porque eu vou domingo, eu quero dizer para você que o culto de quinta ele não é igual ao culto de domingo. O culto de domingo não é igual ao culto. Pode ser o mesmo pastor, pode ser o mesmo louvor, mas Deus tem algo novo todas as vezes que nós estamos aqui. Todas as vezes Deus tem algo novo. É assim que Ele faz. Então não imagine você quando nós tomamos essas decisões: eu não vou, eu não quero, é isso e aquilo, né? Deus tem algo novo, nunca será o mesmo. A bênção que Deus está derramando aqui hoje, o que Ele está dizendo para mim e para você aqui hoje: eu tenho vinho novo para vocês, eu tenho alegria para vocês. Mas não se conformem, não se acomodem com aquilo que vocês têm. Desejem mais, querem mais, busquem mais. Entende? E aí sim vai haver crescimento na nossa vida. Aí sim você vai ver o que Deus pode e quer fazer na nossa casa, e o que Ele quer fazer na nossa vida. Aí sim, eu disse isso para as mulheres no domingo que nós estávamos reunidas lá no retiro. Nós tivemos o nosso momento, acho que algumas irmãs estavam. Eu disse: se eu e você queremos experimentar coisas boas de Deus, se nós queremos experimentar as coisas novas do Senhor, provar o novo dEle, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque o versículo é isso que ele diz: transformai-vos renovando a vossa mente. E aí vocês experimentarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe o que Deus quer fazer na nossa vida? Ele tem vinho novo para derramar para você. Ele tem vinho novo para derramar todos os dias na minha vida. Só que esse vinho, ele não pode ser derramado se os odres já tiverem enrijecidos. Pode subir, pastor. Se os odres forem enrijecidos, se ele já perdeu a elasticidade, se ele já se conformou, se o odre já se acomodou, ele vai se perder. Entende? As coisas de Deus, elas vão passar pela sua vida, você vai se romper e o novo de Deus vai se embora. Queria que você pensasse, se você já perdeu, se você já se acomodou com as coisas de Deus, se você já se acomodou com a vida que você tem, se você não deseja mais crescer, se você já se acomodou na tua vida espiritual, no teu casamento, na tua vida empresarial, na tua vida secular,
Se você já olha para você e diz, já está bom, porque toda vez que você disser, já está bom, é o vinho que se rompeu. Aliás, é o odre que se rompeu e o vinho que está se perdendo. Consegue me entender? Você pode ficar de pé.